Quando a gente vê que tem Papai Noel aqui ao invés do Senhor Presas é porque a gente sabe que chegou a hora do vídeo de Natal. Assista Krampus, o demônio do Natal! Não. Olá pessoal, bem-vindos a mais uma sessão Trashback da Trasheira Violenta. Eu sou Osvaldo e hoje vamos falar de Black Christmas, o clássico canadense de 1974. No Brasil, o filme tem o nome de Noite do Terror, que eu acho horrivelmente genérico, eu vou chamar ele aqui pelo título original mesmo. Black Christmas é um filme bastante importante para a história do terror. Ele é um cult classic que não só foi um dos primeiros filmes slasher, como ele foi o primeiro filme slasher em data comemorativa. E na real ele pode até ser considerado um tipo de pré-slasher, porque apesar da trama seguir um grupo de jovens que é assassinado aos poucos, ele veio antes do gênero ser popularizado, antes dos clichês se estabelecerem, e por causa disso ele acaba não seguindo alguns dos maiores clichês e regras do subgênero. A trama é simples, é uma república feminina de faculdade que é invadida por um assassino misterioso que tá matando uma por uma as mulheres que moram lá. É um filme peculiar que mistura um pouco de terror, suspense e um humor bem esquisito, e que tem tanto elementos de slasher quanto elementos de filmes de stalker e de invasão domiciliar. O filme foi dirigido pelo Bob Clark e ele é responsável por boa parte das decisões que tornaram esse filme único. Ele que decidiu deixar a figura do assassino mais misteriosa e não falar muito sobre ele que colocou mais humor no roteiro e ele que lutou contra o estúdio para manter o final ambíguo do filme. Foram todos os elementos que ajudaram esse filme a ter o status de clássico e eu vou mencionar tudo na análise. Quando Black Christmas foi lançado ele não foi tão bem assim, ele teve um sucesso moderado de bilheteria, ainda mais no Canadá, mas os críticos odiaram o filme e o status dele como clássico foi uma coisa que foi construída com o tempo. O que ajuda também é que ele foi um filme bem influente. Black Christmas foi uma das maiores referências pro Carpenter quando ele fez Halloween, e Halloween foi o filme que estabeleceu o slasher como gênero. Então talvez Black Christmas, em questão de influenciar os outros filmes, seja tão importante quanto o Massacre da Serra Elétrica, que foi lançado no mesmo ano. Mas ao contrário de Halloween e o Massacre da Serra Elétrica, Black Christmas foi meio esquecido pelo público geral, ele não chegou a gerar uma franquia. Tiveram planos para uma continuação que nunca foi feita. Aí, em 2006, ele ganhou um remake que foi mais ou menos uma zona, e em 2019 ele ganhou outro remake que eu não assisti ainda, mas que, pelo que falam na internet, também é uma zona. Acho que dá pra dizer com segurança que nenhum dos remakes fez jus ao filme clássico dos anos 70. Mas antes de falar mais dele, vou pedir pra vocês se inscreverem no canal se vocês não forem inscritos ainda. Comentem aí embaixo se vocês já assistiram Black Christmas ou alguns dos remakes, o que vocês acham desses filmes. Também deixem outras recomendações de filmes pra gente falar aqui no canal. E claro, acompanhe a gente nas redes sociais, os links estão todos aí embaixo na descrição do vídeo, assim como o número da nossa caixa postal se alguém quiser enviar alguma coisa pra gente. Então, tá tudo aí embaixo. É meio difícil explicar a trama de Black Christmas em detalhes, porque é basicamente isso que eu falei. O assassino invade a república e mata as moças que moram lá. Mas o mais interessante é como que isso é feito. A trama se leva bastante a sério e tenta passar bastante naturalidade pra situação. Tirando um ou dois personagens mais caricatos, a maioria dos personagens aqui parecem pessoas normais ao invés dos típicos estereótipos de slasher. Mas o que é a grande questão do filme é que ele nunca mostra quem é o assassino e nunca explica muito bem qual é a dele. É o clássico caso de não resolver o mistério. Isso aqui não é um episódio de Scooby-Doo que no final os protagonistas tiram a máscara do monstro e descobrem que era o namorado ou o reitor da faculdade ou qualquer coisa dessas. Esse é um filme que no final a polícia não soluciona o caso, eles acham que foi a pessoa errada, o assassino continua na casa, ele continua matando gente e ninguém, nem a gente, sabe quem ele é. Isso é uma coisa que eu acho muito legal, porque quando bem feito, isso do suspense, do desconhecido, é muito mais assustador do que eles só revelarem que o assassino era um personagem qualquer. Mas enfim, antes de falar mais do assassino, deixa eu falar um pouco da trama. O primeiro assassinato acontece bem rápido aqui, e boa parte da trama é o impacto desse primeiro desaparecimento, ao contrário de ser uma série de assassinatos de gente aleatória como a gente espera de um slasher. É o pai da moça assassinada procurando ela, e todo mundo indo na polícia tentando prestar uma queixa, a burocracia de fazer isso, aí entra uma subtrama de uma adolescente que também tá desaparecida, e o povo da cidade faz um grupo de busca pra ir procurar as duas pela cidade. Depois eles encontram o corpo dessa adolescente. Isso é legal porque a primeira coisa que é estabelecida no filme é que tem alguém invadindo a casa e ficando no sótão. A gente sabe que ele é o assassino, a gente sabe onde ele tá, e a gente vai vendo todos esses elementos que vão aparecendo na trama pra ocupar os personagens e deixarem eles fora de casa o tempo todo. O que tem dois propósitos aqui. Um é deixar alguns personagens sozinhos em casa pra serem as vítimas, e o outro é mostrar como não tem ninguém nem próximo de resolver esses assassinatos e encontrar o assassino. Eu gosto também que, por ter sido feito antes dos clichês dos slashers,
Os personagens aqui todos fogem um pouco do que você espera que eles façam. Uma das personagens mais memoráveis é a Barb, interpretada pela Margot Kidder, que é a amiga transona ou a amiga bêbada. Inclusive, isso é até um detalhe legal da personagem, porque você vê ela acabando sozinha com a garrafa de whisky que ela tá bebendo ao longo das cenas dela. Ela é um dos maiores pontos do humor do filme, isso porque ela é desbocada, ela só fala baixaria o tempo todo, ela usa isso pra zoar e pra deixar os outros personagens desconfortáveis. Mas aí o que acontece é que bate um toque de realidade nessa trama. A personagem bebe tanto uísque que ela só desmaia no começo do filme e ela some por grande parte da trama, ela só volta depois pra cena de morte dela. E também é bem claro que ela tá bebendo todas porque ela se sente culpada pelo desaparecimento da amiga, porque ela fez umas piadas com ela na noite anterior. Então isso é bom, isso dá uma dimensão a mais pra personagem. Um toque que eu acho legal na personagem aqui é que ela é asmática. Ela precisa da bombinha dela em certa cena, o que eu acho interessante porque em quase todos os filmes slasher é sempre o personagem da menina ou do menino nerd que é asmático. Mas aqui eles fizeram ser a amiga babaca, o que eu acho legal, acho diferente. Também quebrando um clichê clássico que ainda não existia, é a personagem da Claire, a famosa protagonista falsa. O começo do filme estabelece ela como a moça pura do grupo, a virgem, a típica final girl. E ela é a primeira a morrer e nem tá tanto no filme assim. Eu acho inclusive que ela aparece mais morta do que viva. A imagem mais icônica desse filme é ela na cadeira de balanço, sufocada com um saco plástico na cabeça. Que aliás nem foi efeito especial, foi a atriz mesmo que ficou lá sentada com um saco na cara. A protagonista mesmo é a Jess, que em retrospectiva também vai contra os clichês de uma final girl. O drama principal dela aqui é que ela tá grávida do namorado e ela quer abortar, mas o namorado não quer e os dois ficam nessa discussão ao longo da trama, o que é uma discussão bem pesada por si só. Ela também tem umas cenas desenvolvendo esse drama, ela falando sobre os planos pro futuro, que ela não quer ter o bebê e se casar com o namorado e desistir dos sonhos dela. É um drama bem real e bem estabelecido na trama, e que também gera o conflito com o personagem do namorado, que é bem relevante pra história. Esse namorado dela é o Peter, que é um sujeito bem estranho e que o roteiro estabelece como um possível assassino. Em um filme de slasher convencional, ele com certeza seria o personagem reviravolta, ele seria o assassino no final, e é isso daí. Ele fica muito chocado com esse lance do aborto, ele vai ficando progressivamente mais perturbado ao longo do filme, e tem várias cenas dele surtando. É um ponto bem construído do roteiro, pra gerar essa dúvida se ele é o assassino ou não. Tem ele nervoso tocando piano lá no recital dele, e depois quebrando o piano todo, que tá lá pra estabelecer que ele tem uma raiva ali, que ele pode ser perigoso. E tem algumas falas específicas do Peter que foram dubladas pelo ator que faz a voz do assassino no telefone. Isso sem falar de algumas cenas que colocam o ponto de vista que você acha que é do assassino, mas é do namorado, ou a iluminação no olho dele em um certo plano, que é igual a iluminação usada no assassino na única cena que ele aparece de fato. Até a silhueta dos dois é mais ou menos parecida. Isso é muito o diretor tentando manipular a gente pra gerar essa suspeita de que ele pode ser o assassino, e isso é muito bem feito. Essa dúvida sobre o Peter, o namorado, não é uma dúvida só nossa, também é uma dúvida que os personagens têm. O detetive principal tá convencido que o namorado é o assassino, e a protagonista acaba convencida também e mata o próprio namorado quando ele aparece no final. Por causa disso, o Billy, o assassino de verdade, nunca é pego. E na real, o filme demora até o último momento pra revelar que o namorado não era o assassino, quando tem aquele plano longo passando pela casa até chegar no sótão e você vê que o assassino continua ali. Esse detetive é interpretado pelo lendário John Saxon, e ele também vai contra o clichê ainda não estabelecido do policial inútil. O filme até tem sua parcela de policiais inúteis, sim. Tem o detetive que fica rindo de tudo, tem o policial burro figura cômica que tem bastante destaque no filme, e tem o clássico policial que vai vigiar a casa e é imediatamente assassinado. Mas o John Saxon é uma figura de autoridade competente ali que faz uma investigação na moral e que quase dá um resultado. E ele tem uma atuação muito boa ali, bem natural também. Eu gosto da cena que eles estão vendo que o policial burro caiu numa pegadinha, e o John Saxon ele trata isso com seriedade, mas ele tá achando engraçado, ele tá se controlando pra não rir também. E isso é muito bom, porque esse é um filme que tem muito detalhezinho, são usados pra caracterizar mais os personagens e pra dar um pouco mais de suspense na trama de vez em quando. O personagem do policial burro, ele é estabelecido várias vezes na trama, e no final, quando ele vai falar pro John Saxon que a ligação do assassino tá vindo da própria República, o John Saxon no começo acha que o cara tá só olhando o endereço no lugar errado, antes do cara explicar que é realmente o mesmo endereço fazendo e recebendo a ligação. Isso é uma técnica bem Hitchcock até, que gera um atraso de poucos segundos pro detetive descobrir de onde estão vindo as ligações, mas é uma informação crucial, tem um imediatismo que ele tem que saber aquilo, então esses poucos segundos de atraso que acontecem por causa do policial burro já servem pra dar um suspense legal. Tem alguns outros detalhes bem trabalhados no roteiro, tem a porta da casa, que é estabelecida várias vezes que ela agarra constantemente, então no final o protagonista não consegue abrir a porta pra fugir, isso faz sentido.
E tem o gato da casa também, que aparece no começo, sem jumpscare, diga-se de passagem, não tem o pulo do gato aqui. E pelo menos 2 personagens depois morrem procurando o gato em algum momento. Depois disso ele nunca mais aparece na trama, ele foi meio que esquecido, mas enfim. Em questão de caracterização e detalhe visual também, eu gosto muito da senhora Mac, que é a dona da República mais velha. Ela é outra figura cômica que tem um humor bem visual. A principal caracterização dela é que ela esconde várias garrafas de birita em lugares inusitados da casa, então ela tá sempre indo atrás de uma delas, e é ótimo, é muito engraçado. Ela morre meio cedo no filme também, porque pro filme mostrar que ele tá sendo sério, ele tem que matar as figuras cômicas rápido, né? E depois de falar de todos esses personagens, é claro que a gente tem que falar do Billy, que é o assassino. Ele é bem notável por ser um vilão de slasher que não tem um visual definido. Na verdade, ele nunca aparece diretamente no filme, não tem nenhum ator que interpreta ele. O máximo que aparece é uma silhueta com um olho iluminado. E é o que eu falei, ele não tinha um ator contratado específico pra ele ali. Quem interpreta ele na maioria das cenas é o próprio diretor de fotografia do filme. O que faz todo sentido, porque a maioria das cenas dele são feitas em ponto de vista. Então o cinegrafista realmente estava interpretando ele ali enquanto filmava, e ele inclusive teve que inventar um apetrecho para prender a câmera no ombro dele enquanto ele usava as mãos para interpretar. E até a voz dele é meio indefinida, porque ele é um personagem que faz diversas vozes no telefone e tem pelo menos a voz de um ator, de uma atriz e do próprio diretor Bob Clark em momentos diferentes do filme. A gente não sabe quem ele é e, claro, a história dele nunca é explicada diretamente, mas dá pra ter uma ideia pelos diálogos que ele tem no telefone. Mas é aquilo, talvez você tenha que assistir o filme mais de uma vez pra sacar o que acontece ali. Eu mesmo, quando assisti o filme pela primeira vez, achei ele bem esquisito. Eu tava esperando uma revelação no final, alguma coisa assim, quando ela não rolou, eu achei bem anticlimático. Quando eu assisti de novo, já sabendo o que esperar e prestando mais atenção nas falas do Billy, eu já achei o filme bem melhor. Pra mim, o que dá pra entender é que o Billy, quando criança, matou um bebê, supostamente a irmã dele, chamada Agnes. E ele mata essas mulheres pra reviver esse primeiro assassinato que ele fez. Por isso, toda vez que ele mata alguém, ele fica fazendo essas vozes. Ele geralmente faz a voz do bebê chorando, a voz dele mesmo criança, e a voz da mãe e do pai histéricos gritando com a situação. Ou talvez Agnes possa ser uma cúmplice dele, né? Igual fizeram no remake. Eu acho que tem essa liberdade de interpretação também. Por causa disso tudo, acho que dá pra dizer que o Billy é tipo um Norman Bates, por causa de todas as personalidades diferentes que ele acredita que é. Mas o Norman Bates matava a galera porque ele achava que a mãe tava com ciúmes dele. A personalidade da mãe era a assassina. O Billy mata porque ele é um assassino e um pervertido, e a personalidade assassina é a personagem dele mesmo. E tem o lance também do stalker no telefone, que ele fica ligando e falando baixaria pras moças da República. A relação que o detetive descobre no final é que ele liga toda vez que ele mata alguém. O que faz sentido, porque a primeira vez que ele liga é quando ele chega na casa no começo do filme, e dá pra presumir que isso foi logo depois dele matar a adolescente desaparecida, que os personagens encontram o corpo no parque depois no filme. Só que quando ele liga nessa primeira vez no filme, as mulheres que atendem dão a entender que não é a primeira vez que isso acontece, que ele já tinha ligado antes. Então eu acho bem discutível o quanto do que o Billy faz é premeditado. Para esse lance do telefone que ele faz funcionar, ele tinha que saber previamente que tinha uma segunda linha de telefone na casa, o que é possível, ele provavelmente stalkeou essa casa antes. Mas pelo jeito que ele se comporta, surtando e gritando no telefone, parece que ele tá fora de si. Mas ao mesmo tempo também tem algumas ações calculadas. Ele repete a frase que o Peter fala pra Jess sobre aborto no telefone, enquanto a protagonista e a polícia escutam. Então ele tá matando gente e jogando a suspeita pra cima de outro cara. Isso é algo calculado. Então ele é um personagem bem ambíguo nesse aspecto também. Se o que ele tá fazendo é calculado ou não, e talvez seja um pouco dos dois. Esse lance do psicopata no telefone é uma característica muito forte desse filme, que eu não duvido que tenha inspirado Pânico e vários outros filmes que vieram depois. E eu acho ótimo que parte do clímax desse filme é um monte de personagem tentando rastrear a chamada de telefone. É uma parada bem chata e que não acontece muita coisa, mas ainda assim é tenso. E o mais legal é que a grande reviravolta é que as chamadas estão vindo da própria República. Mas é uma reviravolta só pros personagens, a gente já sabe disso desde o começo. E ainda assim é tenso por causa da reação da protagonista. É aquele tipo de horror situacional. Você se coloca ali, o que você faria no lugar dela se tivessem falado, pô, então, essas ligações que você está recebendo estão vindo da sua casa. Eu acho engraçado que no começo ninguém desliga o telefone. O cara liga, começa a falar um monte de merda por minutos e minutos, e elas continuam na linha escutando. No final do filme faz sentido elas continuarem na linha, elas estão tentando rastrear o cara. Mas no começo não tem motivo nenhum para elas ficarem tanto tempo respondendo o cara que obviamente tá de trollagem com elas. A protagonista dá tanta corda pra esse cara que ela com certeza ia ser o tipo de gente que ia cair naqueles trote que a galera liga falando que sequestrou a filha dela. E isso porque ela nem tem filha. Mas eu acho legal também como esse lance da ligação tá relacionada
relacionado ao assassinato, o assassino ligar toda vez que ele mata alguém, também é bem utilizado ao longo do filme e você consegue perceber isso antes do detetive deixar isso explícito no final. E isso deixa o final do filme muito mais macabro também. A última cena toda é muito tensa, porque todos os personagens acham que o perigo acabou, mas você sabe que o Billy tá lá ainda. E você vê várias coincidências lentamente acontecendo pra fazer todo mundo sair da casa de novo e deixar a protagonista sozinha lá, só que agora ela tá dopada, dormindo por causa de remédio e tá indefesa ali contra o assassino. E o final é ambíguo. É um plano externo da casa, que é bem legal até, porque o filme começa com um plano externo da casa e termina com um plano externo da casa. Só que no final a protagonista tá sozinha lá dentro, fica só um policial na porta, e no meio dos créditos o telefone começa a tocar. A gente nunca vê o assassinato, mas a gente sabe que os dois estavam sozinhos lá e que o assassino sempre liga depois que ele mata alguém. Então é bem sutil, mas os créditos finais do filme deixam bem implícito que a protagonista também foi assassinada. A única reclamação que eu tenho nesse final é que parece um equívoco muito grande da polícia não olhar o sótão onde o assassino está escondido. Acho que até tem um diálogo, alguém falando, nós procuramos a casa toda. E eles só ignoraram o sótão, que tinha 2 corpos e um assassino vivaço lá, esperando. A direção desse filme é boa, como eu disse, ela foi bem influente pro Carpenter no Halloween, porque muitas técnicas que o John Carpenter aperfeiçoa lá já começaram aqui. A principal é o ponto de vista do assassino, que, como eu disse, é bastante usado ao longo do filme. A cena inicial de Black Christmas tem até alguns momentos parecidos com a de Halloween. O ponto de vista do assassino se aproximando da casa e entrando lá. Tem uma cena muito boa que ele surta e começa a quebrar tudo no sótão, que também é toda filmada em primeira pessoa e é muito bem feita. É tudo muito tenso, justamente por você não ver direito quem é o assassino. Essa técnica de ponto de vista é toda pensada pra isso. Mas também não é só isso que o Bob Clark usa pra esconder a identidade dele. Nas cenas que o Billy de fato aparece, ele é quase uma assombração. Ou ele é uma silhueta, ou ele é uma sombra, ou ele é só uma voz no telefone. O máximo que ele aparece é só o olho dele, e isso só em umas 2 cenas. E também tem as mãos, né, que aparecem no ponto de vista, mas é só isso. Outra coisa que o Bob Clark aproveita bastante também são umas composições de cena bem cinematográficas. Ele faz bons movimentos de câmera e usa bastante planos que tem alguma coisa rolando na frente e outra coisa acontecendo no fundo. Às vezes isso é usado pra humor, tipo o pai na frente fazendo uma ligação importante, séria, e a personagem zoeira atrás dando bebida alcoólica pra criança. Mas às vezes funciona pro terror também, com um plano passando pela janela e do lado de fora, longe, tem o pai saindo da casa pra procurar a filha. E na frente, mais perto da câmera, tem a filha morta na janela. O roteiro tem esse humor bem seco e bem cínico, e ele não tem medo de baixaria. Tem o Papai Noel xingando e falando palavrão na frente das crianças, uma parte da trama é o pai da moça virgem ficando chocado com todas as baixarias que tem na decoração da casa, e claro, tem a personagem da Margot Kidder, que do nada começa a falar sobre transa de tartaruga, fica fazendo piada de boquete com os policiais. É meio besterol, mas não é feito igual uma comédia besterol, é feito com uma cara séria e por causa disso fica mais engraçado. É muito essa coisa do humor casual que tá acontecendo ali na hora, umas situações e umas piadas que são mais engraçadas pros personagens do que pra gente. É parte dessa impressão bem natural e de realidade que o filme quer passar. Isso é até uma coisa que o Bob Clark disse em entrevista, ele não quis fazer as personagens serem personagens de exploitation, que ficavam peladas à toa ou que fossem sexualizadas demais, esse tipo de coisa. Ele quis fazer personagens reais, o que de novo vai meio que contra os clichês do slasher antes deles existirem. E falando em clichê de slasher, tem que falar que aqui tem uma cena bem longa da senhora Mac mexendo no espelho do banheiro e não aparece nada no espelho pra dar susto nela. É um clichê obrigatório de terror que não existia ainda, pra mim assistir essa cena foi tão gratificante. Mas o que dá pra falar? O visual do filme é bem característico dos anos 70. Tem uns figurinos e cabelos dos personagens que são bem anos 70, né? Mas ele também tem um visual bem natalino. A fotografia aproveita bem as luzes e decorações de Natal em algumas cenas pra dar um visual macabro. Tirando isso, eu não sei se ser Natal faz tanta diferença pra trama assim. Acho que é uma desculpa pra ter pouca gente na casa, já que a maioria das garotas figurantes que moravam lá foram passar Natal em outro lugar. E também é uma desculpa pra ter uma cena muito boa, que um coro de crianças bate na porta da casa pra cantar e distrai a protagonista, enquanto a amiga dela é assassinada no andar de cima. As cenas de morte aqui não são tão impactantes também, a maioria delas é editada de um jeito que não mostra muito efeito. A cena mais impactante é essa que eu acabei de mencionar mesmo, que o assassino esfaqueia a personagem com uma estátua de unicórnio de cristal. Acho que tirando isso, tem a que eu já mencionei também da sacola plástica na cabeça, que virou a marca registrada do filme, é o pôster e é a imagem mais famosa dele, mas que também é uma morte que não precisa de efeito de sangue e de gore nenhum pra ser feita. Acho que o último comentário que eu tenho aqui é que eu acho engraçado que ele é um filme canadense,
que ele tenta se passar por um filme americano, só você olhar na delegacia de polícia que tem um monte de bandeirinha dos Estados Unidos o tempo todo. Mas ao mesmo tempo eles do nada metem uma cena gratuita de personagens secundários jogando hóquei, que é um esporte mais associado ao Canadá do que qualquer outra coisa, e só pra deixar esse filme geograficamente mais confuso ainda, a protagonista é britânica e ela não faz esforço nenhum pra esconder o sotaque, então ela tá falando com sotaque inglês o filme todo. É ótimo. Minha conclusão é que esse filme tem um equilíbrio perfeito. Ele tem personagens que têm características marcantes, mas não chegam a ser super excêntricos. Ele tem uma trama mais ou menos realista e um assassino misterioso, e ele é bem característico anos 70 também. Acho que tudo isso mistura pra fazer um filme de suspense muito bom. Essas situações que podem acontecer de verdade, esses assassinos sem motivação que podem ir atrás de qualquer um, são mais fáceis de você conseguir se identificar na trama, de você se colocar ali. Pra todos os efeitos, eu acho que ele até pode ser considerado um tipo de filme giallo, só que feito no Canadá e sem os efeitos de sangue. E como eu disse, ele pode ser considerado uma influência pra vários tipos de filme, tanto filmes importantes como Halloween ou Pânico, até pra filmes não tão bons assim, tipo Hangman, aquele found footage do assassino que fica escondido no sótão da casa com a família. E Vende-se Esta Casa, da Netflix também, que tem uma trama parecida, que não revela quem é o assassino no final, mas aquele filme geral odiou porque não foi muito bem feito. Black Christmas faz isso bem. Você nunca vê a cara do assassino, mas você não precisa, porque ele aparece de outros jeitos, ele tá presente ali, ele tem um nome, ele tem um modus operandi, ele tem uma voz bem presente na trama também. Então você sente que ele é um personagem bem trabalhado mesmo sem ele mostrar a cara. A ambiguidade no final de você não ver quem ele é pode ser até frustrante, mas eu acho que acima de tudo é assustador, porque no final a gente também tem muito medo do desconhecido. E eu acho que por causa disso tudo, essa atmosfera e esse assassino, e importante também por ele ser um filme diferente, por ele ter vindo antes dos clichês do gênero, e por causa disso ele quase não usa esses clichês, eu acho que é um filme que com certeza merece o posto dele como um clássico do terror. E é isso aí, pessoal, isso que é Black Christmas. Quem sabe esse Natal ainda não role um vídeo ou outro sobre os remakes aqui, e até a próxima.